14 de abril de 2024 e finalmente o Irã revidou o ataque. Na verdade, ele respondeu ao ataque de Israel, aquele ataque que Israel realizou cirurgicamente sobre um prédio do complexo consular do Irã na Síria, que acabou com a morte de 8 pessoas, incluindo 2 generais do Quds, que é uma força do exército iraniano que é responsável pelo patrocínio, pelo treinamento de terroristas, além de outras ações que eles chamam de guerra alternativa, como assassinato, sequestro e muito mais. O mundo esperava, como eu falei no vídeo passado, né, uma retaliação por parte do Irã. Essa retaliação podia vir de 3 formas e o Irã escolheu a pior das formas, né? A primeira seria uma retaliação, por exemplo, utilizando os grupos terroristas que o Irã embarca ali, que ele domina e controla, como o Hezbollah, por exemplo. A segunda seria um atentado a alguma embaixada do próprio Israel. E a última seria um ataque direto a Israel, coisa que Israel avisou que teria consequências muito graves. E o Irã optou por essa alternativa, por essa via, acabou enviando uma série de mísseis, drones, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro. Ao todo foram 170 drones, 30 mísseis de cruzeiro e 120 mísseis balísticos. E aqui eu peço que preste atenção na proporção. Israel usou um único míssil de precisão que acertou precisamente o complexo consular do Irã na Síria e matou 8 alvos predeterminados pelo Irã, ou por Israel, perdão. O Irã enviou 170 drones, 30 mísseis de cruzeiro e 120 mísseis balísticos, ou seja, 320 alvos foram determinados pelo Irã em Israel. Não eram alvos militares, o objetivo era realmente causar, disseminar o pânico. Entretanto, a grande ação que especialistas estimam que tenha custado mais de 2 bilhões de reais ao Irã e custado, por outro lado, 1 bilhão às defesas de Israel e dos seus aliados, acabou sendo um fiasco total, né? Israel sofreu apenas 7 impactos em seu território, sem nenhuma vítima fatal. Além do fiasco em si, né, o Irã acabou provocando reação de outras nações amigas de Israel e, por incrível que pareça, nações islâmicas, como a Jordânia, que não só liberou seu espaço aéreo, mas utilizou caças para derrubar drones iranianos, e a Arábia Saudita, que foi uma surpresa para muitos. Estados Unidos e Inglaterra também participaram da ação. Só os Estados Unidos teria derrubado aproximadamente 30% dos drones, né, dos 170 drones enviados do Irã para Israel. Resultado, durante o evento, durante o ataque, né, o Conselho de Guerra, o Gabinete de Guerra de Israel havia prometido que uma resposta sem precedentes seria dada ao Irã. Ao final, o que acontece? Esse fiasco do Irã, ele tem uma consequência curiosa, porque no atual momento, uma retaliação pesada de Israel vai ser considerada desproporcional, uma vez que o ataque, apesar da vontade do Irã de criar pânico, né, e grande destruição, apesar de toda essa vontade, todo esse esforço, né, o dano foi tão mínimo que uma reação de Israel pode ser exagerada, né, assim como o fato dos Estados Unidos ter participado ativamente, ter derrubado 30 desses drones, né, além de outros aliados. Isso faz com que a coalizão que ajudou Israel nesse momento, que talvez nem precisasse, né, a coalizão que ajudou Israel nesse momento tenha também sobre Israel um certo poder, né, em aconselhá-lo a não realizar uma grande retaliação, ou pelo menos
proporcionar uma retaliação menor. O fato é que foi um fiasco, e ao final do fiasco, o Irã anunciou que havia acabado a sua retaliação e, por fim, emitiu uma nota pedindo para que Israel não retalhe essa ação, né? Como se tivesse sido apenas uma resposta legítima ao ataque ao seu consulado. Essa resposta legítima veio numa proporção de 320, né, projéteis balísticos, né, por enviado por Israel à Síria, né, na ocasião. Além disso, agora falando um pouquinho sobre guerra na Ucrânia. Bom, a Ucrânia segue em grande parte sem energia, mas essa semana nós não tivemos grandes avanços por lá, apesar de uma polêmica. A grande preocupação da OTAN no momento há uma grande preocupação com a usina nuclear de Zaporizhzhia, que está sob controle da Ucrânia e foi bombardeada, e está sendo está sob controle da Rússia, mas está sendo bombardeada pela Ucrânia, e é uma usina nuclear, né? No primeiro momento, a Ucrânia informou que os bombardeios estavam sendo provocados pelos russos. Os russos negaram, e o mais curioso é que os próprios aliados da Ucrânia confirmaram que os ataques haviam sido provocados pela Ucrânia, né, após a publicação de uma série de imagens. A atual situação é que a usina não corre risco, né, a maior preocupação é com os tanques de resfriamento, e eles seguem intactos, mas ficou mais uma vez uma situação chata e complicada para Zelensky, mas a preocupação com a usina por parte da OTAN, a preocupação segue a toda, né? Na França, 4 jovens islâmicos, né, 3 deles menores, assassinaram um adolescente de 15 anos depois que um desses assassinos descobriu que esse adolescente estava conversando com a sua irmã. Essa semana foi publicado pela União Europeia que uma missão da União Europeia apoiada pela OTAN, né, já repeliu mais de 12, na verdade, ataques dos Houthis ao Mar Negro. Eu estou curioso, confesso que eu estou curioso de saber como vai se desenrolar nas próximas 2 semanas a situação ali nessa região do Oriente Médio, né? Ninguém quer que a situação ali se agrave. Nós todos sabemos que estamos a um estupim, um passo de uma terceira guerra mundial, com o envolvimento da Rússia, China, Irã. Lembrando que, neste momento, o Brasil é aliado exatamente desse eixo. O Brasil não, perdão. O atual governo, né, e o partido do governo é aliado desse eixo, do Irã, da Rússia e da China. Inclusive, membros do Partido dos Trabalhadores estavam essa semana na China, e o atual presidente do Brasil está em uma guerra diplomática com Israel desde que comparou as ações de Israel em Gaza contra os terroristas ao que Hitler fez com os judeus. A polícia italiana prendeu, na quinta-feira, um terrorista do Estado Islâmico em atividade em Roma. Isso deixou os outros estados da União Europeia em alerta, lembrando que esse grupo terrorista extremista fez uma ameaça de realizar ataques agora nos grandes eventos desportivos que se aproximam na Europa. Um presidente da Câmara de Vereadores de uma cidade na França foi preso com 60 quilos de maconha, além de cocaína, e enfim, há uma grande operação realizada pela polícia local na residência de diversas pessoas, e ao que tudo indica, essas drogas teriam chegado à França por meio do Brasil, vindo da Bolívia, aparentemente. Da Colômbia, perdão. Em Moçambique, 98 pessoas morreram
Isso é interessante porque muitas das coisas que eu falo aqui, ó, de repente alguém pode pensar, mas o que isso tem a ver com sobrevivencialismo, com preparação e tal? Mas bem, trata-se de uma situação triste, uma tragédia provocada pelo desespero de pessoas de fugir de situações que poderiam ser evitadas. É disso que a gente trata no canal, sobre sobrevivência. Então nós temos aí 98 pessoas que morreram, dentre elas 55 crianças, ao tentar deixar Moçambique desesperados para fugir de um surto de cólera. As autoridades de Moçambique, apesar disso, dizem que o tal surto não existe. Da mesma forma, no Haiti, 5 milhões de pessoas estão passando fome, né? Sem a certeza de garantir uma refeição por dia neste momento. Quando eu trago notícias internacionais para o nosso cenário, o meu objetivo é despertar a nossa preocupação pelo que acontece lá fora, primeiro porque o que acontece lá fora nos afeta, e segundo porque muito do que acontece lá fora poderia de repente ter sido evitado, pelo menos por uma parcela da população, poderia ter se protegido. Então quando eu trago essas informações como essa, servem de alerta, né? Muita gente fala assim, mas o Haiti passa uma situação complicada há muito tempo. A situação na Venezuela era maravilhosa em 2006, em 2009 era alarmante, em 2011 já estava crítica, em 2015, em dezembro de 2015, quando eu estive lá, as pessoas não tinham o que comer. Uma relatora especial da ONU para a Palestina, a Francisca Albanese, que até hoje não condenou os atos provocados pelo Hamas, pediu para que na Assembleia, né, da União Europeia, pediu para que a União Europeia, a ONU, através de uma relatora especial, foi à União Europeia pedir aos europarlamentares que abandonem Israel diplomaticamente para que não incorram no crime de apoio ao genocídio. Lembrando que até hoje ela não condenou os ataques realizados pelo Hamas, e lembrando também que uma organização ligada à ONU, financiada pela ONU, né, que funcionava na ONU, num prédio da ONU, na Palestina, participou ativamente, com pelo menos 15 dos seus funcionários, dos ataques do dia 7 de outubro. Países que não aplicarem o pacote, né, de imigração, de acolhimento, de imigração na Europa, poderão ser processados pela gestão da União Europeia. Isso é uma ameaça que possivelmente não, que certamente dará muita força para os opositores da União Europeia, né? Para os mais conservadores, os mais nacionalistas, que a mídia por lá, assim como por aqui, chama de extremistas, de extrema-direita, ultraconservadores e etc. Bem, pessoal, essas foram as nossas notícias que eu considerei de relevância para nós, né? Pensando tanto no sobrevivencialismo quanto mais atual, o caso de guerras e tal, quanto em termos políticos. Eu espero que essa semana seja um pouco mais calma. E é isso, pessoal. Já em relação ao canal, essa semana eu publiquei 2 vídeos diferentes, né? 2 vídeos mudos, basicamente. Um vídeo de um hobby meu aqui na chácara, e outro vídeo do dia que a gente passou em família, né? Mas que, na verdade, algumas imagens nós vamos utilizar para falar um pouco sobre acampamento nessa semana. É isso, pessoal. Obrigado. Boa semana para vocês.